Os mais valorosos cânticos e poemas entoarei, pois minha alma tem saudade de ti. Pois minha alma tem saudade de ti. A minha alma anseia a sombra das tuas mãos, para todo teu desejo conhecer. A minha alma anseia a sombra das tuas mãos, para todo teu segredo conhecer. Sei a sombra da tua mão, para todo teu conhecer. Ok, vamos começar nossas reflexões sobre a Paraxá, então, porque a Paraxá é um pouquinho... A gente vai pegar um trecho pequeno, mas ela é muito profunda, como sempre. E eu não sei se a gente vai conseguir abordar todos os temas que eu me propus aqui para refletir com vocês hoje, né? Então ele começa lá, Deuteronômio, né? A gente está em Devarim, o nome da Paraxá é Kitetse, né? E ele começa assim: quando saíres à guerra contra os teus inimigos e o eterno teu Deus os entregar em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, e a desejares, e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro da tua casa, e ela raspará a sua cabeça, e deixará crescer as suas unhas. Então, essa é a primeira parte da nossa Paraxá. Ele está falando dos homens que estão indo para a guerra, e quando eles chegarem na guerra, eles podem ver uma mulher e se apaixonar por ela, e querer casar com ela. E ele está mandando esse soldado, né, pegar essa mulher que ele viu do povo inimigo, levar para casa e fazer ela raspar a cabeça e deixar as unhas crescerem. O estranhamento que o leitor da Torá tem nesse momento aqui é o seguinte, porque para você enganjar uma pessoa para o exército, havia algumas condições. Alguém está pedindo para entrar aqui, vou dar só uma licença rapidinho. Vi aqui, alguém aqui? Não. Foi impressão minha. Então, esses soldados judeus que estavam na batalha, eles eram grandes tzadik. Como que a gente sabe que eles eram justos, que eles eram pessoas com um alto padrão moral? Como que a gente sabe disso? Porque quando Moisés fez, quando eles foram recrutados para a guerra, disseram assim: ó, você casou recentemente, você pode voltar para casa, não venha para a guerra, vai lá e se casa com a sua mulher. Você que construiu uma casa e ainda não morou, você volta para casa, vai lá morar na sua casa que você não morou, porque você pode ir para a guerra com aquela casa na cabeça, pensando na casa, e acaba que você não está concentrado na arte da guerra. Ou então você que plantou uma vinha e não desfrutou da vinha, e você vai para a guerra, vai ficar pensando na vinha, você vai acabar atrapalhando a guerra. Então volta para casa. E um dos casos para a pessoa voltar para casa era aquela pessoa que tinha pecados, aquela pessoa que tinha erros, que não consertou aqueles erros com Deus. Então aquela pessoa ia para a guerra com uma desconfiança, com falta de confiança no Eterno.
Então, no meio daquele pessoal, para não expor essas pessoas que estavam em pecados, essas pessoas que tinham um padrão moral que estava a desejar, eles voltavam para casa. Então a gente parte desse princípio, a partir desse princípio a gente conclui que os homens que estavam indo para a guerra eram homens do mais alto padrão moral, eram homens que estavam com temor aos céus. Então o que a gente acha estranho é ele ir para uma guerra e se casar com uma mulher do exército inimigo, do povo ao qual eles estavam guerreando, contra o qual eles estavam guerreando. Então, é uma estranheza que causa no leitor da Torá. No entanto, a gente pode entender que esse é um motivo para a gente entrar mais profundo na Torá, para a gente poder entender. Aí a gente vai pegar um pouco aqui do comentário dos nossos sábios. Vamos continuar aqui o estudo aqui, vai ter o versículo que eu esqueci de ler, mas fala aqui. E tirará o vestido do seu cativeiro de sobre ela, ficará em sua casa e chorará seu pai e sua mãe 1 mês, e depois estará com ela, desposá-la-ás e será para ti por mulher, e se não a quiseres deixá-la ir em liberdade, não a venderás por dinheiro e não a escravizarás, porque a afligiste. Então, o que eu falei, né, isso aí causa estranheza, porque os soldados que estavam no exército israelita, no exército de Israel, eram grandes tzadik, eram pessoas justas, grandes tzadikim, né? Então a gente vai ver a percepção racídica. O que é racídico? São grandes mestres do judaísmo que têm da linhagem racídica, que é a linhagem que entende que a gente tem que servir a Deus com alegria, que a gente tem que servir a Deus além do que Deus pede pra gente. Então isso é a visão racídica, né, dos grandes rebes. O rebe de Lubavitch sendo o último rebe racídico da nossa geração, o cabeça da nossa geração. Então vamos lá, vamos ler aqui. O Mag de Meseret vai falar o seguinte: se você sair para a guerra, o que significa? Mag de Meseret, que é um dos discípulos do Baal Shem Tov, vai falar. E essa parte explica que alegoricamente, o que é alegoricamente? É aquilo que é uma alegoria. O que é uma alegoria? Uma metáfora, né? O que é uma metáfora? Metáfora é uma história para a gente tirar uma conclusão que às vezes não está ali na primeira leitura, uma coisa mais... não é literal. Aquilo que não é literal é alegórico, é metafórico. Então ele vai falar que, alegoricamente, essa passagem se refere a uma perda temporária da consciência divina. E como podemos restaurar essa consciência divina que a gente perdeu? Então ele está falando o seguinte: quando a alma desce a esse mundo, a alma esquece daquilo que ele viu lá nos lugares superiores, nos céus, de onde ele veio, né, dos céus superiores. A nossa alma é uma alma divina, a gente recebe uma alma que vem dos céus. E quando essa alma entra num corpo terrestre, a divindade ela fica oculta diante dessa alma. A gente está num mundo totalmente onde a divindade ela está oculta, a gente não consegue ver divindade assim tão facilmente se a gente procurar por ela com nossos olhos físicos. Então ele vai falar também, se você sair, então significa assim, quando você deixar o seu estado de unidade com Deus, por quê? Porque a gente entende no racidismo, no judaísmo, que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Então, quando a gente perde essa noção de que tudo é Deus e que a nossa alma também é uma parte da divindade, que Deus está em todos os lugares, então ele está falando, quando você sair para a guerra, nesse sentido, se você sair no sentido de você perder essa percepção da conexão que você tem com Hashem, para a guerra, ele fala, você certamente terá que lutar contra a sua inclinação ao mal e contra as tentações do mundo físico. Então, quanto mais a gente perde a percepção que Hashem está dentro de nós, é ao nosso redor e que tudo é Ele, então a gente começa a ter uma luta mais ferraz, mais ferrenha com a nossa inclinação ao mal e contra as tentações do mundo físico.
E ele continua, se você vir entre os cativos, né, ver não, é vir, se você vir entre os cativos, aí ele fala assim, os cativos são todos os aspectos da materialidade deste O que mundo. essa mulher fala aqui? O que procura? Aí eu vou pedir para a gente só abrir o microfone quando for perguntar, tá, gente? Quando for perguntar ou comentar, tá? Se você tiver algum comentário, você abre o microfone. Se não tiver comentário, você fecha o microfone. O pessoal do Facebook pode comentar aí embaixo também. Mais tarde eu dou uma olhada que aqui agora eu não consigo ver. Mas ele fala assim: os cativos. Então ele fala assim: se você vir ó, entre os cativos, quer dizer, quem são os cativos para o Magad Meseret? Os cativos são todos os aspectos da materialidade deste mundo, no qual há centelhas cativas da divindade. Porque a gente entende, o judaísmo entende que tudo nesse mundo tem centelhas divinas que dá a ele a existência. Sem as palavras divinas, que, de acordo com Salmos, o mundo é formado por essas palavras que Deus recria a cada momento o mundo através da sua fala, da sua palavra, né? Fala no sentido, não no sentido que Deus tem a boca, mas porque Deus criou o mundo, ele fez um alfabeto hebraico para dar a esse mundo sustentação e existência. Então, quando ele fala assim que tudo nesse mundo tem uma centelha divina, então ele está falando assim, se você vir entre os cativos, quer dizer, entre todas essas coisas da materialidade, né, no mundo físico, que a gente não percebe Deus com os nossos olhos, mas dentro de cada coisa há uma centelha divina que precisa ser resgatada, né? Isso aqui quanto mais você vai aprofundando no estudo da Hassidut, mais você vai entendendo isso. Então, se você vir uma bela mulher, o que isso significa para o Magad Meseret? Se você se sentir atraído pela beleza externa dessa realidade física, então se você se sentir atraído pelas coisas desse mundo aqui, quer dizer, temor, você sente raiva de alguma situação, você sente medo de alguma situação, você sente só vontade de juntar riqueza nesse mundo, esquecendo que atrás desse mundo aqui há um propósito mais elevado. Então é nesse sentido que ele está levando, tá? Então você vai ver uma bela mulher, quer dizer, você vai ver esse mundo aqui sem o propósito divino, só apenas você vai ver a comida em si só para se satisfazer com o sabor da comida, ou você ter um carro só para você esbanjar a sua riqueza material, né? Então ele fala: e você a leva, você não deve sucumbir a este aspecto do que você está olhando, mas sim você deve tomá-lo. Então, a gente não deve ficar sendo levado, conforme o Shema fala, né? Seguindo atrás dos seus olhos, aquilo que você vê, né? Então, a gente não pode estar seguindo os nossos olhos no sentido de olhar somente a materialidade das coisas do mundo físico. Gente, se vocês não estiverem entendendo, estiver falando muito difícil, vocês me interrompam, tá? E perguntem. Podem perguntar, tá ok? Como esposa. A palavra esposa em hebraico significa Ishá. Também pode ser vocalizada para significar oferta de fogo, Ishê. A gente sabe que fogo em hebraico é Esh, né? Então, oferta de fogo é Ishê. Você deve elevar as centelhas divinas na materialidade que confronta a sua fonte divina. Então, a gente deve buscar elevar as centelhas divinas que dão existência nesse mundo físico. O que isso tudo significa? Que tudo nesse mundo físico aqui pode ser usado para propósitos elevados, para coisas sagradas, entendeu? Então é nesse sentido que o grande Magad Meseret está falando. Se você vir uma bela mulher, então, como já dissemos, a mulher cativa, sendo uma das cativas do inimigo, significa alegoricamente o aspecto da nossa consciência que estava preso na materialidade humana, mundana, aliás. Então, se a gente está percebendo que a nossa consciência, a nossa mente está presa somente nos aspectos da materialidade, então é mais ou menos isso que ele está falando. Você deve retirar a sua mente disso, você deve tirar,
porque por trás da materialidade existem aspectos divinos, muito mais belos. Então a gente não deve olhar a beleza no sentido da beleza física, da beleza mundana. A gente deve olhar a beleza que há por trás de todas as coisas. O resgate desse cativeiro ocorre em dois níveis. Quais são eles? O intelecto e as emoções. A gente tem dois níveis que a gente tem que resgatar desse aspecto do mundo físico, que a gente pode pensar apenas no aspecto do mundo físico, da materialidade, que é o nosso intelecto. Quando a gente só pensa no mundo físico, pensa que não existe um Deus por trás, que o objetivo aqui é só acordar, trabalhar, comer, vestir, casar, ter filho e morrer. Isso é a intelectualidade na materialidade, olhando só o mundo material. E a gente tem que resgatar nossa mente dessa prisão que é olhar o mundo dessa maneira, e resgatar também as nossas emoções, que é a emoção que pode reger nossa mentalidade. A gente viver igual um animal, procurando apenas ser as coisas da emoção. Aquilo que eu estou sentindo vontade de comer, vou lá, como, faço só aquilo que tenho vontade, só as minhas emoções. Então a gente tem que estar acima das nossas emoções, e assim a gente vai resgatar as nossas emoções da materialidade para propósitos mais elevados. E ele continua: deixe as unhas dela crescerem. O que significa? Literalmente, faça as unhas dela. Assim como raspar a cabeça significa eliminar o excesso de indulgências intelectuais na cultura materialista, aparar as unhas significa eliminar indulgências emocionais supérfluas. Então a gente tem que evitar a pessoa que quer resgatar sua alma para a divindade, resgatar o seu ao redor, a materialidade ao seu redor, para o bem, para as coisas elevadas, tem que buscar cortar esse tipo de emoção supérflua, de viver apenas pela emoção, de sentir-se emocionado. A gente veio do meio religioso, muitos de nós viemos de um meio religioso, onde a gente falava assim, aqui tem unção. O que era ter unção? Estou sentindo aquela emoção. Então a gente tem que estar acima disso, de sentir emoções. A gente tem que colocar nossa mente acima da emoção. Não que a emoção não seja importante. Ela é, mas elas têm que estar submissa à nossa racionalidade, ao nosso intelecto, que é divino, né? Ela deve remover as vestes do seu cativeiro. As vestes da alma são os seus poderes de expressão. Quais são as três instâncias das vestes da alma que a gente tem aprendido no Tânia, com a Agnalce no domingo? Inclusive, domingo, abrindo parênteses, eu faço convite para vocês, para domingo, às 8 horas da noite, a gente vai estar reunido mais uma vez para a gente estar aprendendo Tânia. São aulas formidáveis que têm nos feito aprofundar temas que tem muito valor para a nossa mudança de pensamento, de fala e de ação. Então são os três aspectos: pensamento, fala e ação. Depois de nos livrarmos do excesso de indulgências intelectuais e emocionais na cultura materialista, devemos nos despojar dos hábitos de pensar, falar e agir engendrados pela imersão da nossa cultura. Então a gente vê o Noah, né? A gente é chamado de filhos de Noé, né? O que a gente pode aprender do Noé? O Noé, ele na sua geração, sozinho, ele foi contra tudo e contra todos. Ele foi o único a acreditar ali, ele e a sua família, que havia um dilúvio. Ele acreditou na palavra de Hashem e ele construiu a sua arca no meio da terra seca, sendo zombado por todos os seus vizinhos. Então, a gente tem que ser um pouco como Noé e tentar sair dessa nossa cultura ao redor, que muitas vezes não é uma cultura que olha a espiritualidade, não olha as coisas elevadas que há atrás de todas as coisas. A cultura, às vezes, é uma cultura que está cheia de cascas, de coisas negativas, né? Vamos dizer assim, negativas entre aspas,
que fazem ocultar a divindade de Deus no mundo. Então ela deve raspar a cabeça. O que isso significa? O excesso de cabelo que devemos raspar da cabeça significa, alegoricamente, a força vital residual do intelecto, as indulgências intelectuais desnecessárias na cultura da decadência e da vaidade. Essas palavras bonitas dele quer dizer o quê? Às vezes a pessoa estuda só para ser vaidosa, só para o seu ego. Então, tem coisa que a gente estuda para não usar. É por isso que nós devemos, como não-judeus, focar os nossos estudos naquilo que a gente vai usar. Não adianta estudar as matérias da Torá, aquelas coisas que não têm aplicação para as nossas vidas. Então, se você não vai fazer um tefilim, não tem necessidade de você se aprofundar no estudo da tefilim, como fazer um tefilim. Se você não vai fazer uma cabana de sucá, não tem necessidade de você gastar seu tempo estudando a cabana de sucá. O nosso tempo é um tempo escasso, a gente tem que usar ele para coisas elevadas e com propósitos. A gente tem que usar ele para estudar coisas que a gente vai usar como não-judeus imersos numa cultura que precisa revelar Deus, precisa revelar o monoteísmo a cada momento. Então, como eu posso melhorar, gente, como pessoa? Como eu posso melhorar como vizinho? Como eu posso melhorar como cidadão? Como eu posso melhorar em tantas coisas na minha vida? Então eu tenho que estudar isso, esses pontos que precisam ser estudados. A gente tem que imergir nesse estudo para a gente melhorar como pessoas, para sermos pessoas melhores, para a gente controlar nosso mau instinto. É isso que a gente precisa. Agora, dependendo do estudo, a gente só vai estar aumentando o quê? A nossa vaidade, aumentando o nosso ego, certo? Então, por isso que o Rav Yaakov indica para a gente estudar apenas alguns assuntos, não todos, porque nem todos a gente vai usar. Ela deve chorar por seu pai e sua mãe por um mês inteiro. O que isso significa? Isso se refere ao mês de Elu. A gente já está há uma semana que começou o mês de Elu, que é o mês onde Deus está no campo, segundo os sábios, onde tudo está propício para o arrependimento. Né? Nós estamos propícios a mudar nossas vidas no ano que vem. A gente pode, a partir de agora, projetar nossas vidas em temor aos céus, para um ano doce, um ano cheio de sentenças maravilhosas de Hashem. Mas para isso é preciso o coração arrependido, quebrantado. Então, é por isso que ele fala assim, ela deve chorar por seu pai e sua mãe por um mês inteiro. A nossa alma, que está cativa aqui nesse mundo, nesse exílio que é esse mundo aqui, ela está com vontade, com saudade dos ambientes celestiais, onde ela tinha contato com a divindade revelada, né? Então a gente tem que chorar por essa divindade revelada nesse mundo aqui. Não apenas que ele venha, mas que a gente também venha transformar o nosso ao redor, trazendo divindade, luz de Deus revelada em tudo que a gente for fazer. Né? Então ele fala que isso se refere ao mês de Elu, durante o qual nos preparamos para renovar nosso relacionamento com Deus nos grandes dias santos. Que dias santos são esses? São os dias que estão vindo agora, chamados dias temíveis, que são Yom Kippur, Sukkot, né? São dias Rosh Hashanah, que são dias onde Deus vai julgar toda a terra e que vai decretar como será o próximo ano. Então a gente tem que estar agora com o nosso coração firmado em Hashem, nos arrependendo, revisando o ano que passou e tentando nos aperfeiçoar e nos tornar pessoas melhores. Neste contexto, a renúncia ao excesso de materialismo em nossas vidas, aludida por raspar a cabeça e cortar as unhas, é suficiente para o resto do ano. Mas a autorrenovação a que aspiramos no mês de Elu só pode ocorrer se nós intensificarmos o nosso desejo de atingir a consciência divina. Gente, a gente tem que colocar na nossa cabeça esse desejo de atingir a consciência divina. Né? Eu não sei, de repente
Por muito tempo eu estava em outras vertentes religiosas, mas a minha alma, e eu sei que a alma de todos aqui, né, que estão me ouvindo, tinha sede de algo mais de Deus, de conhecer mais de Hashem. Então isso é o quê? Nossa alma com saudade dos mundos superiores, onde a divindade era revelada claramente. Então, gente, a gente tem que colocar o nosso coração, nossa vida, para buscar entender a Deus. Eu não sei, de repente você está aqui e você tem dúvida que Deus existe. Então, se você tem dúvida que Deus existe, estude sobre Hashem, estude temas que possam ajudar você a descobrir que Hashem, que Deus existe. Olhe a história do povo judeu, inclusive a história recente. Você vai chegar à conclusão que existe um mundo espiritual, que não é possível que um povo daquele tenha tantos relatos de milagres e não existir o Deus de Israel, né? Então, a gente tem que focar nossa mente para atingir a consciência divina. Para este fim, a nossa alma divina deve chorar por seu pai e por sua mãe. O que o Magd Messer está falando sobre isso? Ou seja, nós devemos ansiar pela consciência divina, que ela conhecia antes de ser levada cativa neste mundo físico. A nossa alma, os sábios dizem que a nossa alma chorou quando entrou nesse mundo aqui, né? A gente chora porque a nossa alma não queria entrar nesse mundo. A gente já nasce chorando. E a gente é lançado nesse mundo sem querer, né? Como diz o Chaves, sem querer querendo. Mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai querendo viver, né? A gente vai querendo viver e viver e viver. Mas quando a gente entra aqui, a gente não queria. E a nossa alma está cativa nesse mundo físico, onde a divindade está oculta. E a gente tem que batalhar e lutar para a gente encontrar em cada situação a divindade que está por trás, né? Esse é nossa missão nesse mundo, é preparar o mundo, esse mundo físico, para trazer a divindade, para fazer desse mundo uma casa para Hashem, né? O mal só foi criado para que o vencêssemos. Por isso a Torá nos assegura que Deus entregará o seu inimigo em suas mãos. Então, gente, esse mundo aqui foi feito, o mal foi criado, o mal está totalmente anulado perante Hashem. Então, se engana quem pensa que há uma guerra entre Deus e o mal. Isso no aspecto, isso na ótica judaica é idolatria. Se você acha que Deus está lutando com o mal, igual o He-Man contra o Homem Caveira lá, que eu esqueci o nome, então isso na visão judaica é idolatria. Deus não luta contra o mal. O mal é completamente anulado diante de Hashem, igual mais do que aquele vidro ali da janela é anulado diante da luz do sol. Então, porque Deus forma o mal e ele cria todas as coisas conforme a gente faz a nossa reza da manhã, né? A gente fala isso todo dia, Isaías fala isso. Então, o mal, ele é feito para a gente vencer ele. Tem uma história muito bonita de um rei que queria colocar o seu filho como o próximo rei. Ele queria coroar o seu filho como rei. E aí ele contratou um assaltante, entre aspas, um ator, para fingir que era um assaltante para ele entrar no palácio. Que ele queria ver a reação do seu filho, se o seu filho ia ser medroso ou se o seu filho ia enfrentar aquela situação. Então aquele ator, fingindo ser um ladrão, entrou no palácio e o filho do rei logo foi lá e venceu lutou com aquele bandido, foi e amarrou ele. E aí o próprio bandido ficou muito feliz, né, porque era um ator, e o rei e o pai do príncipe também ficaram muito felizes. É mais ou menos isso que acontece com o mal nesse mundo. O mal nesse mundo, o objetivo dele é fazer a gente vencer ele. E quando a gente vence o mal, até o mal se alegra, né? A Hashem se alegra, os anjos se alegram. Então, porque esse é o objetivo, é que a gente venha vencer o mal nesse mundo. Quando você sair para a guerra, Deus colocará o inimigo nas suas mãos, e você pegará os despojos do inimigo. E se você encontrar entre eles uma moça e desejar casar com ela,
Há leis específicas para isso na Torá. Sobre a primeira parte desse versículo, o Rebbe pergunta na visão espiritual: quem é o inimigo dessa pessoa? Quem é o nosso inimigo? Quem é o inimigo? É o Yetzer Hará. Yetzer Hará em hebraico é a inclinação para o mau instinto. O que quer dizer inimigo? O corpo, a alma animal, o Yetzer Hará, a mal inclinação, que todo mundo tem a sua, né? E cada um tem os seus aspectos negativos. Um tem a raiva, outro tem o medo, outro tem a mentira. Cada um tem o seu mau instinto que precisa vencer, né? Cada um de nós precisa vencer. Então a pessoa precisa sair para uma guerra contra esses inimigos. A intenção não é quebrar, arrasar o inimigo, agredir o seu corpo, aplicar uma punição. Gente, o objetivo não é subir de joelhos a escadaria para a gente vencer o nosso mau instinto. Não é isso. O nosso objetivo aqui é fazer vencer usando as armas que a Hashem nos dá, os recursos que a Hashem nos dá. E até o nosso mau instinto pode servir a Hashem, né? A Hassidut exige uma certa guerra, não simples nem comum. E o motivo é que o lado físico impede que refinemos o nosso lado espiritual. Então, se a gente olha para esse mundo aqui, se a gente olha apenas as nossas finanças, se a gente olha apenas as coisas físicas, a gente olha a materialidade somente. Se a gente faz isso, a gente impede o refinamento do nosso lado, o quê? Espiritual. Então, e o contrário também é verdadeiro. Quanto mais a gente fortalece o nosso lado espiritual, menos a gente olha para o lado físico, gente. O lado físico fica em segundo plano, né? E a gente começa a crer que Deus pode mudar toda a nossa situação. A alma animal chega ao homem primeiro. Por quê? Quando ele nasce, ela vem completa, carregando o Yetzer Hará. A criança já nasce com uma Yetzer Hará. A alma divina vai entrando aos poucos. No judeu, quando faz a Brit Milá, quando faz o Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah para a mulher. O não judeu, à medida que vai crescendo, ele vai ganhando consciência, a alma divina vai entrando nele, né? Nesse sentido de que ele vai tendo consciência das coisas. Então, antes, a Yetzer Hará já está lá desde o início, e a consciência divina, a alma divina vai entrando aos poucos. É uma guerra que exige esforço, porque o outro lado é mais experiente por ter vindo antes. O Yetzer Hará é mais experiente por ter vindo antes, gente. Então a gente já tem uma guerra com alguém que é mais experiente do que nossa inclinação para o bem. Mas o Rebbe diz que por estar escrito, quando você sai para a guerra, isto é, basta você sair para a guerra para lutar contra a alma animal, e então eu lhe colocarei o inimigo em suas mãos, diz Hashem. Então a promessa divina será cumprida quando você sai para a guerra. Não quer dizer que você vai sair escabelando contra o instinto mal. Não é isso. É apenas o fato de você sair para a guerra, de você lutar contra a materialidade, no sentido de você não querer olhar o mundo apenas pelo lado físico da coisa. Então, só isso você já começa a ver uma mudança na sua vida. Eu não sei se vocês podem testificar disso. Eu posso testificar. Eu vejo cada dia a Hashem trabalhando em mim e me fazendo olhar a vida muito mais positivamente do que antes, né? Então, a gente pode ver a vida de uma maneira o quê? Positiva. E ainda dará os despojos do inimigo nas tuas mãos. Isto é, você vai conseguir levar o lado físico para o lado da santidade e ter proveito dele para usar para o serviço a Deus e dessa maneira transformá-lo em algo positivo. Então, é essa a nossa vitória, não é acabar com o lado negativo, é usar o lado negativo para servir a Hashem. Esse é o nosso objetivo neste mundo. A guerra é espiritual e constante em cada judeu. E quando a gente lê judeu, a gente pode entender também que um Binei Noah é um judeu de 7 leis, como já disse o Rav Yaakov. Então, nesse sentido aqui, a gente também é judeu, porque o Binei Noah é um semi-convertido. Então, quando esses ensinamentos se encaixam, a gente pode pegar para a gente. Então,
A guerra espiritual do judeu é que o Yetzer Tov, né, o lado bom, a alma divina que habita em cada um de nós, ela deve lutar contra Yetzer Hará. É o bom contra o mau instinto. E para explicar que basta cada um apenas sair, o restante vai ocorrer automaticamente. Então, só o fato de você se incomodar com o seu mau instinto, se incomodar com a preguiça, ou se incomodar com o negativismo, né? Tem gente que é pessimista. Então, quando ela começa a se conformar com isso, Deus vai ajudar ela a mudar essa situação. Ela começa a fazer uma coisa aqui, outra ali, Deus completa a obra. Apenas é preciso o que é preciso, que a gente cantou agorinha. Apenas é preciso coragem, diz o Rebbe de Lubavitch, pois a promessa existe, a única questão é ir em frente. Ter bitarron, gente. Bitarron é o quê? Confiança que a Hashem vai na nossa frente. E que a gente, tudo nesse mundo aqui é Deus fazendo que a gente cresça, que a gente saia da casca do ovo, que a gente que a gente abra nossas asas para voar. A guerra espiritual primária que todos nós devemos travar é a batalha para nos livrar de qualquer mal que reside dentro de nós, né? Fora de nós. Então, dentro de nós, quando a gente luta contra isso, a gente consegue exercitar nossas asas para voar. O teatro, então por que é um teatro? Porque tudo isso é uma encenação. O mal não é mal. No fundo, o mal é uma centelha também divina que está ali. Então, mal é aquela história do príncipe lutando contra aquele ator que o rei contratou. Então, esse teatro da nossa batalha espiritual interior com o mal, ela é a oração diária, na qual nos esforçamos para capacitar nossas almas divinas sobre as nossas almas humano-animais. Então, a oração diária é uma forma de batalha espiritual, não uma batalha igual a gente acreditava antigamente, de que anjo ia para lá, para cá, lutando igual videogame, nada disso não. Batalha de a gente vencer a nossa má tendência aqui dentro, né? Vencer de acordar cedo para rezar, é difícil, mas é por isso que é uma batalha espiritual. Então a gente tem que lutar para a gente vencer tudo isso. O Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, né? O Zohar diz que ela não mede palavras a esse respeito e diz o seguinte: o tempo de oração é um tempo de batalha. Então, quando você vai rezar, vai orar, você percebe que é uma luta interna, até para você concentrar, é uma luta para você pensar em Hashem. Então, até com as suas próprias palavras, ou usando o Siddur, toda essa situação de oração é uma luta interna que você batalha dentro de si contra a sua má tendência. E há outra maneira de eliminar o mal além do confronto direto, característico da oração. Qual que é ele? O estudo da Torá. O estudo da Torá preenche a nossa consciência com a percepção divina, e essa percepção pode dissipar amplamente o mal dentro de nós. Gente, é isso aí. Então, eu queria terminar aqui. O pessoal do Facebook, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem no comentário, tá? Porque depois a gente vai tentar responder. Se a gente não souber a resposta, a gente vai perguntar para o Rav Yaakov, tá bom? E eu queria desejar um Shabbat Shalom, uma semana abençoada, um mês de Elul fantástico, com arrependimento, né? Com tudo de bom para vocês.